A paz do Senhor, estamos começando mais uma Escola de Líderes e o tema vai ser oração intercessória. Isso na vida de um líder é muito precioso. Nós vamos estar fazendo uma série de vídeos tratando desse assunto. Eu vou esperar um pouco para que você pegue sua caneta, o seu papel para anotar os versículos, anotar os títulos, subtítulos, para que você possa futuramente sempre estar estudando e revendo esse assunto. Vou estar te aguardando. Você que já está aí, já pode abrir e deixar sua Bíblia aberta no texto que nós vamos estar falando de início, que é Mateus capítulo de número 7, do verso 7 e o 8. Vou estar aguardando você. Esse primeiro vídeo vai ser a verdade sobre a oração. Nós vamos estar fazendo uma série de vídeos. Nessa escola de líderes, o tratamento maior é para que você cuide bem de pessoas. Então, não dá para ter uma vida de líder sem orar. Então, hoje você vai aprender o caminho da oração, as definições da oração, a oração quando ela é respondida, como buscar a Deus de uma maneira correta, dentro dos versículos e exemplos bíblicos da Bíblia, né? Eu vou estar aguardando você entrar aí. Você que já está, já pode dar uma paz do Senhor aí, já pode estar também formulando no final do vídeo perguntas a respeito dessa live, a respeito desse tema. A caixinha de perguntas vai ser totalmente direcionada para o Instagram, nós vamos estar respondendo lá. E o tema de hoje é a verdade sobre a oração. Vai ser vários títulos, né? Vai ser uma série de vídeos a respeito a isso, que vai dizer sobre a oração, vários temas. Eu já pedi para as pessoas que já entraram aí, está abrindo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículos 7 e 8. Você que já está aí, já vai dando um alô, já vai dando um paz do Senhor. Compartilhe também o link desse vídeo. Nós vamos estar aí falando hoje sobre a verdade sobre a oração. Vamos aprender as definições da oração, a importância que Jesus colocou na oração, né? E vamos aprender também como a oração é respondida e os níveis e tipos de orações, de diferentes orações. Amém? Vamos estar lendo então o versículo. Mateus capítulo de número 7, versículos 7 e 8. Diz assim: Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. É muito forte isso, né? Então, para iniciarmos, temos que entender que a oração, o fundamento dela, nada mais é do que uma conversa com Deus. E essa conversa, ela assume formas diferentes. Porém, basicamente ocorre quando o homem fala com Deus e Deus fala com o homem. A oração, então, ela pode se manifestar de várias maneiras. Eu queria que você aí, que já está com a caneta e o papel, colocasse assim: uma das maneiras que a oração é manifesta, através de invocarmos o nome de Deus. Lá em Gênesis, capítulo de número 12, verso 8, diz assim: E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Olha aí a manifestação da oração através de invocar o nome de Deus. Também, outra manifestação é clamar a Deus. Outra manifestação, aproximar-se de Deus. No Salmo 73, 28, Asaf, ele diz assim: Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. O que Asaf queria era uma aproximação de Deus. Outra manifestação é buscar a Deus. Salmo capítulo 5, verso 3, Salmo 5, 3. Ele diz assim, o salmista: Pela manhã
ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração, sedento da busca em Deus. Outra manifestação é elevar a alma ao Senhor. O salmista também, no Salmo de número 25, verso 1 diz: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Ele eleva também o seu coração. Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, verso 41, Jeremias diz: levantemo-nos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, elevando o coração também ao Senhor. Outra também manifestação é derramar o coração. O salmista também, no número 62, verso 8, ele diz: confia nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Tremendo. Derramar também a alma é uma manifestação através da oração. Em 1 Samuel, capítulo de número 1, verso 15, olha o que Ana responde: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ela explicando aqui para Eli como ela estava diante da situação de não poder gerar. E ela colocando diante do Senhor, derramando diante de Deus a sua alma em oração. Por isso que ela estava ali sussurrando em silêncio ao Senhor. Outra manifestação é clamar aos céus. Em 2 Crônicas, capítulo de número 32, verso 20, não só Ezequias, mas também o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Duas pessoas clamando ao Senhor em busca de resposta. Outra manifestação é pedir ao Senhor. Êxodo capítulo de número 32, verso de número 11, diz assim: Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? Que tirasses da terra do Egito com grande força e com forte mão? Fazendo um pedido, uma pergunta em oração a Deus. Deus, por que o Senhor está agindo assim de um povo que o Senhor resgatou? Ele pedindo ao Senhor uma explicação diante da situação que ele estava vivendo. Então a oração também é um pedido a Deus de uma explicação por aquilo que você está vivendo. Líder, você pode pedir a Deus sobre a situação que você está vivendo com seus liderados, com seus discípulos. Fale com o Senhor. Outra manifestação também é implorar a Deus. Olha o que Jó diz: mas, se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdias, implorando ao Senhor, Jó estava. Também outra manifestação é buscar o rosto do Senhor. No Salmo de número 27, 8, diz assim: quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Você pode buscar a face do Senhor através do clamor, através da oração. É uma das manifestações da oração. E por último, também você pode fazer súplicas ao Senhor, como diz Jeremias, capítulo de número 36, verso 7. Diz assim: pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem expressado contra este povo. Súplicas também é uma manifestação na oração. Só que se a gente parar para analisar, a oração não é só uma fala unilateral, uma fala onde só uma pessoa fala, mas também é onde a outra responde. E muitos erros que nós cometemos na oração é o quê? Fazer pedidos, só pedir, pedir, pedir e não esperar a resposta de Deus. Entrar na oração só pedindo rapidamente, querendo se levantar logo da oração, sem escutar a voz do Senhor. E ele se manifesta. Ele se manifesta na resposta à sua oração através da própria palavra escrita, é um meio dele te responder. Através de um louvor, ele pode te responder o seu clamor.
ou através da própria voz dele dentro de você, sussurrando, te respondendo, que ele vai fazer que você espera, ou que ele não vai responder, ou que ele não vai falar. São maneiras também do Senhor. Os maiores erros que nós cometemos é o quê? Entrar na oração e sair, se apressar em sair, sem ouvir a resposta de Deus. Então eu quero que você fique atento quando você for orar, suplicar, buscar, pedir, clamar, se derramar, se elevar, se aproximar. Espere também que o Senhor responda a sua oração. Espera a resposta do Senhor. Olha só que forte. No tempo que eu passei por uma fase da minha vida que eu já fui mendigo, assim, dentro de mim, eu aprendi com a minha mãe como orar, que existia um Deus que você pode falar com ele. E eu levei isso dentro de mim e na hora que eu mais precisei, dentro de mim, eu falei com ele em pensamento. Para ele me tirar da situação deplorável que eu estava vivendo. Uma situação de mendigância, de vergonha, de humilhação, de fome. E dentro de mim eu falei, Deus, por favor, me tira daqui. E eu andando na rua, na calçada, e até o comércio, eu achei um folheto no chão. E nesse folheto estava o Salmo de número 40. Irmãos, quando eu li aquele salmo, eu falei, verdadeiramente isso aqui é uma resposta que eu pedi para Deus. Uma resposta daquilo que eu precisava. Estava escrito assim, esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. E depois que eu me rendi ao Senhor, depois de um tempo que eu verdadeiramente o aceitei, hoje eu sou um pastor de uma igreja. E vale a pena até ressaltar um hino, que esse hino fala muito comigo. O hino do cantor Miltinho. A primeira vez que eu ouvi esse hino, eu associei ao Salmo 40. Porque naquele dia que eu peguei aquele folheto, eu sabia, eu tinha certeza de que Deus tinha ouvido minha oração. E a primeira vez que eu ouvi o Miltinho cantando, te escolhi, tu és meu, verdadeiramente eu sou teu Deus. Vou contigo aonde quer que for, sempre revelando o meu amor. As muralhas vão cair a vão e você vai conseguir. Vai nessa tua força que eu estou contigo. Vai nessa tua força que eu sou teu amigo. Eu tenho certeza que essa estrofe desse hino no seu coração também é resposta de uma oração que você já fez. É um pedido, será que Deus me vê? Será que eu sou mesmo escolhido? O Senhor está te respondendo hoje. Você é escolhido. Ele te viu. Ele sabe quem é você. Você não está passando despercebido aos olhos dele. Ei, ele está te respondendo hoje. Ele está te vendo. É uma resposta de oração. A mesma resposta que ele falou comigo. Ele pode te responder também através do louvor. Ore. Não deixe de orar, líder restaurador que você é. Não deixe de orar. Você que já é líder, você que está sendo treinado para ser líder, você que almeja liderar um dia, o maior princípio que há é a oração, é falar com Deus, porque Ele vai direcionar os seus passos. Agora, eu já me perguntei várias vezes se existe uma postura ideal para se orar. Se existe uma postura, só essa postura, que Deus ouve a nossa oração, o nosso clamor.
a nossa entrega. E eu descobri que dentro da Bíblia, muitos homens de Deus oraram, e em várias posturas. Olha só, em 1 Reis, capítulo de número 8, verso 22, Salomão estava de pé orando ao Senhor. E pôs-se Salomão diante do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu. Estava de pé orando. Outra posição ou postura é prostrando-se. O salmista, no número 95, verso 6, ele diz: ó, vinde, adoremos e nos prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Outra postura, ajoelhando-se. Em 2 Crônicas, capítulo de número 6, verso 13, diz assim: porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal, de 5 côvados de comprimento, de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura. E a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se em pé sobre ela, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus. E existe ainda mais versículos que confirma que Deus recebe a sua oração de joelhos, como o Salmo de número 95, 6, Lucas 22, 41 e Atos 20, 36. Prostrando-se também com o seu rosto em terra, é uma postura também de oração. Em Números 16, 22 diz: mas eles, se prostrando sobre os seus rostos, disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem? Indignaste-se-á tu contra toda a congregação? Olha outros versículos, Josué 5,14, 1 Crônicas 21, 16 e Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus 26, 39. São versículos que comprovam que, se prostrando com o rosto em terra, Deus também recebe a nossa oração. Outra maneira é estendendo as suas mãos para o céu. Isaías 1,15 diz: por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não os ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Outra maneira, levantando as mãos. Salmo de número 28, 2 diz: ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Existem maneiras de estarmos orando. Então, para você ver que não existe uma postura ideal, o que você não pode fazer é deixar de orar ou dar desculpas para não orar. Porque você pode estar de joelhos, com mãos levantadas, com o rosto em terra, prostrado. O que é mais importante é: não deixe de orar. Não deixe. Pastor Marcos, e como a oração ela é respondida? Se o senhor falou que o Senhor, o nosso Deus, ele responde. Como essa oração ela é respondida? Ela pode ser respondida de imediato às vezes, como diz em Isaías 65, 24. Será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Imediatamente ele pode te responder. Também, às vezes, você pode sentir que Deus atrasou para te responder, como diz em Lucas 18, 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Será que Deus tarda? Ele pode sim trabalhar em nós para que a resposta venha no tempo certo. Outra maneira, diferente dos nossos desejos, também Ele pode nos responder. Você pode estar pedindo algo e Deus responder totalmente diferente daquilo que você está pedindo. 2 Coríntios, capítulo de número 12, versos 8 e 9 diz assim: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Enquanto um estava querendo se desviar, o Senhor estava se aproximando, dizendo, eu cuido. A minha graça está sobre você. Não fuja de mim. Totalmente contrário à oração. Além também das nossas expectativas, pode ser a oração respondida. Jeremias 33:3 diz assim, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você está pedindo algo para você tão simples e Deus preparando algo sobrenatural. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para você. O que eu quero dizer para você é que Ele responde. Agora, a maneira que Ele vai responder possa ser que seja rápida, possa ser que atrase, pode ser diferente daquilo que você quer ouvir e também pode ser além das suas expectativas. O que é mais forte? O nosso professor de oração. Quem é? O nosso Jesus Cristo. Ele tinha uma vida excelente de oração. A oração deve ser importante a nós, porque foi importante a Cristo. Jesus é o nosso maior modelo de intercessão. Olha só que tremendo. Jesus fez da oração uma grande prioridade. Jesus não caminhava sem antes orar, sem antes se separar, sem antes saber qual a vontade do Pai. Para um grande líder ser um líder de sucesso, um líder restaurador, ele tem que andar segundo a vontade do Pai. Ele tem que ter uma vida de oração que direciona ele para tomar as decisões corretas, para ouvir a voz de Deus e não errar. Olha só as prioridades que Jesus fez da sua oração. Ele orou de dia e de noite, como diz em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 6, versos 12 e 13. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu os 12, a quem também deu o nome de apóstolos. Não fez nada sem direção do Pai. Não fez nada sem orar. A oração tomou a prioridade sobre o comer. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. Versículos 31 e 32 diz, e entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Ele, porém, lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Que comida é essa? A oração. Que comida é essa? O clamor. Que comida é essa? Saber a vontade do Pai. Ele ensinou a oração aos seus discípulos em Mateus, capítulo de número 6, versos 9 e 13. Jesus diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livrais do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. O que eu acho interessante é que uma vez no estudo, foi minha pastora, a pastora Lenice, da Igreja Batista Shalom, ela no estudo uma vez falou que a gente tem como orar o Pai Nosso. E eu falei, tem mesmo, Pai Nosso que estás no céu. Ela, não. Olha só que interessante. Vou passar para você aquilo que ela falou comigo. Pai Nosso, Deus, eu tenho absoluta certeza que o Senhor, meu Pai, é o meu Pai. Ainda que eu tenha, meu Pai, em nome de Jesus, carrego traumas com pai terreno, eu sei que o Senhor é um Pai que cuida de mim. Eu sei que o Senhor é o Pai e eu tenho que ter essa referência do Senhor como Pai. Você está assumindo que Ele é o teu Pai.
Olha só. Santificado seja o teu nome. Deus, não existe outro nome tão santo como o seu. Isso tudo dentro da oração. Você pode levantar um clamor dentro do Pai Nosso, dentro da oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, Pai, que o teu reino venha com excelência. Que eu seja participante no teu reino, que eu seja um instrumento, um líder de valor no teu reino, que eu possa anunciar o teu reino a outras pessoas, que eu possa direcionar outras pessoas a viverem parte do teu reino na terra e com exclusividade na eternidade. Ó, seja feita a tua vontade. Pai, que a partir de hoje não seja a minha vontade, que seja, meu Pai, fundamental, mas sim saber a tua. Pai, me direciona para a tua vontade. Faça com que a minha família ande na tua vontade. Faça com que os membros da igreja andem na tua vontade. Pai, me ensina, meu Pai, a tua vontade para que eu passe para frente a maneira que as pessoas vão te obedecer. Irmão, é muito forte. E assim você vai orando o Pai Nosso detalhadamente. Na hora do perdoa que o negócio vai estreitar. Ainda mais se você não consegue perdoar, como foi pregado no culto de domingo, a pastora Sandra falou sobre o perdão. Escuta lá essa pregação, vai falar muito com você sobre a essência do perdão. Irmão, o céu fecha. O céu fecha se você não perdoar. Não tem como você ser perdoado se você não perdoar. O Pai Nosso diz isso. Perdoa as nossas dívidas assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Não tem como você ser perdoado se você não perdoa. E assim você pode, dentro do Pai Nosso, fazer uma oração contagiante, uma oração tremenda diante de Deus. Olha só, a oração, ela acompanhou todo o evento de importância na vida de Jesus. Todo. No seu batismo. Olha só, Lucas capítulo de número 3, verso 21, 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. A palavra diz que ele orou. Jesus, orando ele, o céu se abriu no dia do batismo. Durante a primeira excursão do seu ministério, em Marcos, capítulo 1, verso 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para o lugar deserto e ali orava. Antes da sua primeira excursão, ele orou, pedindo direção a Deus. Antes de escolher os discípulos, nós já lemos em Lucas, capítulo de número 6, versos 12 e 13. Antes e depois de alimentar os 5.000, em Mateus, capítulo 14, versos 19 ao 23. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E despedida, a multidão subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Ele se separava, Jesus se separava para orar. Ao alimentar os 4.000, em Mateus 15, 36 também, ele orou antes da confissão de Pedro, em Lucas 9, 18. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, perguntou-lhe dizendo, quem diz a multidão que eu sou? Jesus estava orando e fez uma pergunta para saber como ele era visto lá fora. Antes da transfiguração, em Lucas também capítulo 9, versos 28 e 29. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessa palavra, tomou consigo a Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte para orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Uma das suas maiores experiências que você vai ter também. Eu quero lançar sobre você as maiores experiências que você vai ter. Vai ser dentro do seu quarto orando, vai ser na sua casa orando, vai ser na igreja orando, vai ser buscando a face do Senhor. E Ele vai se revelar como Deus
poderoso. A oração vai gerar na sua vida grandes milagres. Pode acreditar nisso. Olha só, também naquela passagem em João 11, João capítulo 11, verso 41 e 42, lá na tumba de Lázaro. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que estava ao redor, para que creiam que tu me enviastes. A tua oração vai trazer certeza aos que estão à volta, de que você é escolhido do Senhor, de que você tem uma vida com o Senhor, de que você caminha nos passos de Cristo. Aleluia! Olha também que experiência tremenda, lá no caminho de Emaús, em Lucas capítulo de número 24, versos 30 e 31. Diz assim: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, partiu, e abençoou, e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Irmão, experiências tremendas. Pastor, existem níveis de oração? Eu quero dizer para você que existe. E existe 3 níveis de oração: o pedir, o buscar e o bater. É forte. Como nós lemos no início da nossa live, Mateus capítulo de número 7, verso 7 e 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, também a porta será aberta. Pedir é o primeiro nível de oração. É simplesmente apresentar uma demanda a Deus e receber uma resposta imediata. Para receber, a condição é pedir. Não tem como a gente receber se a gente não pede. Uma criança só recebe algo do pai se ele pedir. Se ele desejar, me dá água, me dá pão. Se ele não pedir, o pai não vai adivinhar. Ainda que o nosso Deus, como diz no Salmo 139, é sabedor de tudo, conhece os nossos pensamentos antes de serem formados, mas Ele quer ouvir a sua petição. Ele quer ouvir você pedir, para que Ele possa lhe entregar. Olha só que tremendo. E quais os tipos da oração? Paulo requer que os crentes sempre orem em toda oração e súplica. Efésios capítulo de número 6, verso 18. Em outra tradução da Bíblia se lê, orando com cada tipo de oração. Isso se refere a vários tipos de oração, que inclui adoração e louvor. Você entra na presença do Senhor através da adoração e louvor. Olha o que diz o salmista no Salmo de número 100, verso 4. Entre por suas portas com ações de graça, e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Adorar é dar devoção. Louvor não é só a ação da graça, é uma expressão de gratidão pelo que Deus tem feito por nós. Olha o que diz João capítulo 4, versos 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Dentro do louvor e adoração, eles podem ser como? Olha só que tremendo, eu quero que você anote aí. Você pode entrar com cânticos, como diz o Salmo número 9, versos do 2 ao 11. Você pode entrar com louvor audível, como diz o Salmo 103, verso 1. Pode entrar gritando, como diz o Salmo de número 47, verso 1. Pode entrar levantando as mãos, como diz o Salmo 63, verso 4. Aplaudindo, como diz o Salmo 47, 1. Tocando instrumentos musicais, Salmo 150, do verso 3 ao 5. Levantando-se, em 2 Crônicas 20, 19. Prostrando-se, como diz o Salmo 95, 6. Dançando, como diz o Salmo 149, 3. Ajoelhando-se também,
como diz o Salmo 95, verso 6. Regozijando-se ao Senhor, como diz o Salmo 149, 5. A oração também ela tem que haver compromisso. Esta é a oração de entrega. Sua vida e sua vontade a Deus. Inclui orações de consagração e dedicação a Deus, a sua obra e os seus propósitos. Outra coisa, as petições. A oração de petição são súplicas. Devem fazer as petições segundo a vontade de Deus, como revelado em sua palavra escrito. A petição a Deus, ela tem que ser algo direcionado. Ninguém anda pedindo uma Lamborghini se não consegue pagar o IPVA. Como que você pede um casamento se você não está pronta para ser uma grande esposa? Como que você pede um casamento se você é um jovem desobediente aos pais? Pedido de oração tem que ser segundo a sua necessidade. Ele sabe. E Ele quer que você consiga ver da maneira que o Senhor está vendo. Então, quando você for fazer a sua súplica, peça fortemente a Deus uma mudança, uma restauração, uma bênção, mas que venham contribuir para o reino. Não algo pessoal que não venha glorificar o nome do Senhor. Faça as suas petições com excelência. Confissão e arrependimento. Uma oração de confissão é arrepender-se, é pedir perdão pelos seus pecados. Olha o que diz João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Intercessão é a oração pelos outros. É essa série de vídeos, nós vamos falar sobre intercessão. Começamos hoje falando sobre oração. Falamos como orar, como Deus nos responde. Espero que eu fui transparente para você nesse vídeo, nessa aula. E nós vamos falar sobre como interceder pelos outros. Como é fundamental orarmos pelos outros. Muito forte isso. Um intercessor é um que toma o lugar ou súplica pelo caso do outro. Se colocar no lugar do outro através da oração. A intercessão é você sentir a dor daquele que está sentindo. É você sentir o que o outro sente. Interceder é estar no lugar do outro. É participar com o outro através da oração, aquilo que ele precisa viver, o milagre que ele precisa viver. É como se ele recebendo o milagre, você também recebe. A alegria dele é a sua alegria. Agora, no momento de tormento, o tormento dele também tem que ser o teu tormento. E vocês vão vencer em oração. Você vai aprender a interceder pelos seus discípulos, pelos seus liderados. Entrar no quarto com uma direção na intercessão, no clamor. E Deus vai revelar, vai te mostrar o que o teu discípulo está precisando. Eu acredito que Deus está formando e vai formar através desses vídeos intercessores que não tenha medo, não tenha medo de retaliação, porque o Senhor é aquele que te guarda, é aquele que te livra, é Ele que te coloca numa posição de intercessor, para que você faça os discípulos melhor do que você. Dentro da descrição do vídeo, eu vou fazer um teste de conhecimento, para que você responda para o seu próprio, para você ver como que você se saiu diante desse vídeo, dessa aula, desse estudo. Eu vou colocar na descrição dos vídeos algumas perguntas. E não esqueça das perguntas que é para você fazer, das dúvidas, para mim estar respondendo no Instagram. Faça suas perguntas também nos comentários, no @play.mava. Faça suas perguntas, vamos estar respondendo ali e assim se relacionando, crescendo mais. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e quero hoje ser um intercessor. Eu quero agora ser um intercessor na sua história, na sua vida. Quero orar por você nessa noite. Antes de eu orar, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho, deixe o seu comentário. Eu sei que vai ser de muito bom grado receber o seu comentário. Nós vamos estar respondendo e também interagindo com você. Em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar, meu Pai, cada um dos teus filhos e filhas que estão participando da Escola de Líderes.
Pai, eu peço ao Senhor que esse líder ele possa ser alcançado pelo Senhor. Eu quero agora colocar na posição de intercessor, dizendo a ele, meu Pai, que ele é capaz. Dizendo a ele, meu Pai, que o medo está caindo por terra, que a vergonha, a timidez está caindo por terra. Que ele, meu Pai, até como Moisés, que não sabia falar, o Senhor levantou um Arão para Moisés, o Senhor também vai, meu Pai, em nome de Jesus, direcionar o seu filho para que ele possa exercer esse chamado lindo no que diz respeito à liderança, no que diz respeito a cuidar com amor, o que diz respeito, meu Pai, a ser participante da vida do outro e ajudá-lo, o outro, meu Pai, a chegar na eternidade com ele. Pai, eu quero pedir ao Senhor que traumas do passado, meu Pai, venham cair por terra. Traumas que impedem, meu Pai, deste homem, dessa mulher, dessa criança, crescer na Tua obra e se tornar um grande líder em potencial. Meu Pai, líder restaurados para restaurar. É esse, meu Pai, o tema. Meu Pai, que tem que estar dentro do nosso coração. Nos deixar ser curado para curar. Por isso eu peço ao Senhor que o Senhor possa visitar, meu Pai, hoje o Teu filho. Que ele possa ter experiências na oração, que ele possa escutar a Tua voz, que ele possa ter, meu Pai, em nome de Jesus, momentos de intimidades com o Senhor, que ele não se apresse em sair da Tua presença, que ele tenha uma vida, meu Pai, de relacionamento com o Senhor. É o que eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, e que nós possamos estar, meu Pai, prontos a ouvir a Tua voz. É o meu pedido nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima terça-feira, às 20h30. Espero por você, em nome de Jesus Cristo.